Olá, galera, beleza? É negada! Sou Marcos Girão, servidor público do Banco Central do Brasil, com muito orgulho, professor do Estratégia Concursos, nas disciplinas de legislação de trânsito, legislação penal especial, legislação específica. E estamos aqui em mais uma dica dessa nova série do nosso canal do YouTube, a série Alterações no Código de Trânsito Brasileiro, pós-edital PRF 2018. O Código de Trânsito não para de mudar e vai mudar ainda mais. Estamos aqui então na nossa segunda dica, importante, bem interessante e boa de prova, hein? Solta a vinheta! Pois é, estamos falando aqui do que vem acontecendo, do que aconteceu e o que vem acontecendo com o Denatran e com o CONTRAN, mais especificamente o CONTRAN. É verdade, o CONTRAN agora está com nova cara, com um novo formato. Olha só, a nossa dica 2, nós vamos trazer o CONTRAN repaginadinho. Se você não sabe, o Conselho Nacional de Trânsito tem sua formação original, lá no próprio Código de Trânsito, do seu artigo 10. E foi exatamente essa formação original que foi mudada agora, pela medida provisória número 882 de 2019. Na verdade, essa formação do CONTRAN, ela já foi modificada, já tinha sido modificada por outro decreto, o famosíssimo decreto 4.711 de 2003, que vigorou desde 2003 até agora. Só que com essa mudança promovida pela medida provisória número 882 de 2019, não vale mais parte daquilo que está no decreto 4.711. Eu disse parte, tá certo? Vou esclarecer agora para você direitinho que história é essa. Vem comigo. Estou plotando aqui na sua tela um organograma do Sistema Nacional de Trânsito, que é o organograma que normalmente eu uso em nossas aulas, em PDF e em nossas videoaulas, beleza? Bom, e aqui já tem uma atualização do que vem acontecendo desde a entrada, do início do governo de Jair Bolsonaro. Umas mudanças que já aconteceram em nível do Denatran especificamente. O Denatran, antes do novo governo, ele era vinculado ao Ministério das Cidades, que nem existe mais o Ministério das Cidades como ministério propriamente dito. Mas calma, ele está aqui no organograma ainda, e vou explicar por quê, tá certo? Muita calma nessa hora. Beleza, mas estou falando do Denatran, e o Denatran teve sua vinculação modificada, saiu do Ministério das Cidades e foi para outro órgão. Essa modificação consta no decreto 9676 de 2019, beleza? Esse mesmo decreto, ele havia mudado a formação do CONTRAN, mas foi logo revogado essa formação foi logo revogada por outro decreto, o 9684 de 2019, que revogou parte deste aqui, e uma das revogações foi exatamente na formação do CONTRAN, voltando, portanto, à formação que havia sido colocada lá no decreto 4.711 de 2003, portanto, deixando ainda o Ministério das Cidades como órgão máximo executivo, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, mesmo que o Ministério das Cidades ainda não mais existisse. Beleza. Mas, de novo, não estou falando do CONTRAN ainda, estou falando do Denatran para chegar onde eu quero, no CONTRAN. Então tá. O Denatran saiu então da vinculação do Ministério das Cidades e foi então para a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, um ministério novo criado pelo novo governo. Então, o Denatran saiu da vinculação do Ministério das Cidades e passou a ser vinculado à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Essa foi a maior modificação que o decreto 9676 fez aqui no Denatran, no Código de Trânsito Brasileiro, e a modificação mais importante para a sua prova. Ele também trouxe mais competências para o Denatran, mas nada de tão novo e nada que você precise se preocupar, porque essas competências não estão no Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Elas estão lá dentro da estrutura do Ministério da Infraestrutura. Beleza, mas eu quero falar agora do CONTRAN. Afinal de contas, a dica nos diz que o CONTRAN ficou repaginadinho. E ficou mesmo. Bom, eu disse a você que o decreto 9684 revogou a formação que o decreto 9676 tinha dado ao CONTRAN, não foi? Foi. Pois bem, dias depois, meses depois,
O governo Jair Bolsonaro, então, editou a medida provisória número 882 de 2019, que, dentre outras coisas, trouxe a nova formação do Conselho Nacional de Trânsito, alterando agora a própria lei, o próprio Código de Trânsito brasileiro. Alterando, mais especificamente, o artigo 10 do Código de Trânsito brasileiro. Olha só, o artigo 10 passou a ter essa nova redação. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, terá sede no Distrito Federal. Ponto. Professor, para que esse ponto vermelho deste tamanho? Guarda essa informação aí. Eu coloquei ele deste tamanhozão de propósito mesmo, macho. Porque eu quero te explicar um detalhe que ficou meio esquisito, mas para fins de prova, vou dizer como deve ser o seu direcionamento. O que importa agora para você é saber o seguinte. Bom, esse artigo 10 mudou. Esse artigo 10 tinha uma redação um pouco maior, que dizia, inclusive, que o CONTRAN era presidido pelo dirigente do DENATRAN. Saiu essa história daí. Eita, professor, e agora? O CONTRAN vai ser presidido por quem, macho? Porque se saiu essa indicação de que o mesmo dirigente do CONTRAN era o dirigente do DENATRAN, e agora, professor? E agora, a resposta está nos novos parágrafos que foram inseridos neste artigo 10 do Código de Trânsito Brasileiro, que representam exatamente o que eu vou dizer aqui para você, a nova formação do CONTRAN. Está aqui. O CONTRAN, que continua, claro, sendo o órgão máximo normativo de trânsito, claro, continua com sede em Brasília, não é mais presidido pelo dirigente do DENATRAN. Agora, o CONTRAN, por essa medida provisória, ele tem uma nova composição. O CONTRAN agora, ele é composto pelos seguintes ministros de Estado. Eita! E aí uma primeira consideração. Se você for olhar no decreto 4.711 de 2003, que era a norma que trazia a formação do CONTRAN até antes dessa medida provisória, que é de 3 de maio de 2019, dizia que o CONTRAN era formado pelos representantes dos seguintes ministérios. Dois pontos, aí trazia os ministérios lá. Agora, a redação do parágrafo 4º do artigo 10 do CTB diz que o CONTRAN será formado, olha, será composto pelos seguintes ministros de Estado, não mais por representantes dos ministérios. Os representantes poderiam até ser ministros, mas tu acha que seriam ministros? Não, normalmente eram representantes políticos, indicados pelos ministros. Agora não. Agora o Conselho Nacional de Trânsito tem que ser representado por ministros. E aí você já tem uma ideia, aí você já te dou uma ideia de que nesse aspecto, sem nem dizer que ministérios são, você já vê aí, já percebe que o CONTRAN ganha um cunho mais estratégico, de decisões mais estratégicas, mais político-estratégicas do que era antes. Pois bem, agora são os ministros que participam. E que ministros, professor? Aqui. Ele é composto pelos seguintes ministros de Estado: ministro da Infraestrutura, ministro da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores, da Economia, da Educação, da Ciência, Tecnologia, Inovações e do Meio Ambiente. Está aqui. São os ministros de Estado desses ministérios. Dois aqui você deve conhecer muito bem, hein? Hein? É, meu amigo. Pouca coisa não, tá certo? E são esses ministros agora que compõem o CONTRAN. E um deles é o presidente do CONTRAN, exatamente o ministro da Infraestrutura. Hoje ele é o presidente. É ele quem preside o CONTRAN. Não mais o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Égua, professor, e o cara do DENATRAN foi esquecido do mapa? Foi chutado do mapa? Foi, homem? Não, calma, calma. O bichinho foi rebaixado um pouquinho, tá certo? Mas ainda está no CONTRAN. Ainda participa de alguma coisa do CONTRAN, tá certo? Vem comigo. Uma coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte: professor, além dessa história do DENATRAN, eu quero saber outra coisa. E se esses caras faltarem? Professor, esses ministros passam o tempo todo para cima e para baixo, professor. Eles têm muita coisa o que fazer.
Como é que esses caras vão ficar se reunindo para as decisões do CONTRAN? Onde é que já se viu isso, professor? Rapaz, não sei, mas está aí na lei. Só que a lei também diz que esses caras podem faltar, podem se ausentar das reuniões do CONTRAN. Então, eles precisam de alguém para os substituir. Eles precisam de substitutos quando eles estiverem impedidos ou ausentes aí das reuniões. Beleza? Está aqui. A medida provisória também previu isso. Em seus impedimentos e suas ausências, os ministros de Estado poderão ser representados por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS. Meu amigo, o cara só pode ser substituído, em resumo, por quem é comissionado DAS 6. E para ser comissionado DAS 6 não é pouca M, não. Tem que ser, não é qualquer um, não. Normalmente, são os secretários executivos que têm DAS 6. E que normalmente são mesmo substitutos dos ministros, não é? Muito provavelmente serão eles. Não tem que ser eles, tem que ser alguém comissionado com DAS 6. Mas, no geral, o que vai acontecer na prática é, em tese, o secretário executivo. Mas não é isso que você tem que levar para a prova. Você tem que levar para a prova que é alguém que tem o nível 6 do DAS. Pronto. Todos os ministros de Estado serão substituídos por pessoas comissionadas com DAS 6, professor? Nem todos. Tem um que tem um tratamento especial. Um tratamento um pouquinho mais do que especial. Foi flexibilizado para ele o seu substituto. Está aqui. Em seus impedimentos e suas ausências, os ministros de Estados, não todos, poderão ser representados por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores DAS, ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, por oficial general, o único que tem especificamente um cargo que será o seu substituto, um cargo explícito. Beleza? Então, revisando, são esses os componentes aqui do CONTRAN. Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública, da Defesa, Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Economia, Ministro da Educação, Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministro do Meio Ambiente. Beleza. Um deles preside o CONTRAN, o da infraestrutura, e todos serão substituídos em seus impedimentos e ausência, todos vírgula, né? Por pessoas ocupantes de cargo nível 6 DAS, todos vírgula, porque o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa será alternadamente substituído por um oficial general. Não esquece isso, beleza? Tem mais. Lembra que eu falei do dirigente do Denatran? Cadê ele, professor? Tu não fala dando pobrezinho. Pobrezinho sumiu, foi. Escafedeus. Calma. Olha aqui. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, Denatran, agora está aqui ele, atuar como secretário executivo do CONTRAN. Bichinho, vamos dar um lugarzinho para ele? Vamos para o bichinho ficar triste? Vamos. Coloca ele como secretário executivo do CONTRAN. Toma. Era muito poder, concorda? O mesmo dirigente do Denatran, que era uma pessoa política, indicada por representantes aí políticos, tinha o poder de ser o dirigente do CONTRAN, também um cargo político. Então agora tem uma separação. Ele continua, sim, no âmbito do CONTRAN, mas como secretário executivo, porque o presidente agora é o ministro da infraestrutura, ou o seu eventual substituto no caso de impedimentos e ausências, tá certo? Beleza. Professor, mas essas pessoas não entendem de trânsito. Nem os ministros, nem necessariamente aí o presidente do Denatran. Pode até saber, ser um grande especialista. Mas e aí, só ele? Nas reuniões do CONTRAN, como é que serão decididas as resoluções e todas as deliberações do órgão? Está aqui, filho. Também prevê a medida provisória número 882 de 2019, que alterou o CTB, está lá no CTB. Entra agora no site do Palácio do Planalto, baixa o CTB que está lá essa atualização. Serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN, convidados a participar, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas
ou matérias em exame pelo Conselho. Sim, serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN os especialistas da área de trânsito, mas sem direito a voto. Beleza? Sem direito a voto. Eles vão dar as opiniões, vão dar seus aspectos técnicos, mostrar seus estudos técnicos, mas não vão votar. Beleza? Então, gente, não pode esquecer essa composição do CONTRAN. Não pode esquecer a questão da substituição. Não pode esquecer agora aonde está o dirigente máximo do órgão executivo de trânsito, o dirigente do órgão executivo de trânsito da União, o Denatran, que passou a ser o secretário executivo do CONTRAN. Tá certo? E também lembrar que é sim possível convidar nas reuniões do CONTRAN aqueles especialistas e órgãos setoriais de trânsito, mas eles participarão das reuniões sem direito a voto. Ok? Bom, tem mais. O quórum de votação e aprovação do CONTRAN é o de maioria absoluta. O quórum para votar e para aprovar as deliberações no CONTRAN é de maioria absoluta. Pega o número de membros, divide por 2 mais 1. Esse é o quórum de votação e de aprovação do CONTRAN. Beleza? Beleza. Professor, entendi tudo. Agora, tem aqui uma pulga atrás da minha orelha. Que é um. Você falou lá no iniciozinho que o artigo 10 recebeu um ponto. Eu estou olhando aqui para o código, mas eu estou estranhando um negócio aqui, professor. Já sei. Olha aqui. Professor, entendi, mas eu estou aqui encucado. Por que mesmo você colocou aquele ponto bem grandão lá no artigo 10? Coisa feia, hein, professor? Lembra, eu botei assim mesmo. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, terá sede no Distrito Federal, pontão em vermelho. Sabe por quê? Porque eu quero te explicar uma coisa que ficou esquisita mesmo. Concordo com você. Olha para cá. A redação anterior, a redação original do CTB era assim, até essa mudança da MPV 882. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, não é mais, você viu, tem a seguinte composição, 2 pontos. Não era um ponto, eram 2 pontos e trazia aquela composição horrível que nem era mais aplicada por causa do decreto 4.711. Mas tinha algumas partes que era aplicada sim. Estas, por exemplo, que foram as últimas modificações na formação do CONTRAN. Tinha 2 pontos. Tinha que o CONTRAN era presidido pelo dirigente do órgão executivo de trânsito. Não mais. Então, quando eu mudo essa redação e coloco um ponto, o que eu estou dizendo é que eu não vou mais enumerar ninguém, não vou mais enumerar nada. Portanto, todos esses incisos que estão aqui não valem mais. Vale aquela formação do CONTRAN que nós acabamos de ver. Ministro da Infraestrutura, Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ministro da Defesa, Ministro da Economia, das Relações Exteriores, da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Educação e do Meio Ambiente, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. Essa é a minha interpretação. Bom, mas é uma medida provisória. E você deve estar se perguntando assim, professor, sendo uma medida provisória, precisa virar lei ainda, não é? Precisa. Tem 60 dias a partir de 30 de maio para ser votada no Congresso. Se não votada em 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60. Então vai aí junho, julho, agosto, setembro. Tem até setembro para ser votada. E até setembro tem valor de lei. Portanto, pode ser cobrada em concurso. Até lá. E olha, mais um esclarecimento. Se você está assistindo essa lei, estou gravando este vídeo no dia 30 de maio de 2019. A medida provisória é de 3 de maio. Se você vai prestar um concurso cujo edital foi publicado antes de 3 de maio, esquece tudo o que eu falei, está valendo o que você estudou até então. Agora, se você está assistindo essa dica, com o edital do seu concurso na área de trânsito publicado após 3 de maio e antes de votada a MPV 882, está valendo para fins de prova.
Beleza? Agora, se você assiste esse vídeo depois que ela foi votada e essas alterações não foram aceitas pelo Congresso ou ela caducou, aí a gente vai regravar outro vídeo fazendo um outro esclarecimento e é esse que vai valer a partir de então. Tá certo? Então, fica esse esclarecimento e também aproveito para dizer que acho que o Congresso vai corrigir essa história dos 2 pontos aqui, do ponto, vai revogar aqueles outros incisos, porque é assim que a MP deveria ter feito, tá certo? Bom, ok, professor, mas como isso poderia ser cobrado em prova? Tá aqui. Pode ser assim, olha. Julgue os itens subsequentes a respeito da composição do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, de acordo com o que estabelece o CTB. 1. Serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN com direito a voto representantes dos órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame pelo Conselho. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN será sempre de maioria absoluta. 2. Atuará como secretário executivo do CONTRAN o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. 3. Em seus impedimentos e suas ausências, todos os ministros de Estado, os componentes do CONTRAN, poderão ser representados exclusivamente por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS. Está incorreto o que se afirma em item 1. Serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame pelo Conselho. A 1 está errada. Se a 1 está errada, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, só não pode ser esta, não é? 2. Atuará como secretário executivo do CONTRAN, o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Sim, foi isso que nós vimos. O bichinho foi rebaixado, não foi? Pois bem, se essa está certa, nossa resposta não pode ser essa, não pode ser aquela. Vamos ver agora o item 3. Em seus impedimentos e suas ausências, todos os ministros de Estado componentes do CONTRAN poderão ser representados exclusivamente por servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo DAR. Todos não, porque no Ministério da Defesa pode ser alternativamente por um oficial general. O Ministério da Defesa poderá ser por um oficial general, certo? Beleza, então esse item está errado, estando ele errado, nossa resposta então é a letra D. Quer ver outra questão que vai te cobrar? E se essa lei for aprovada, do jeito que está aqui a medida provisória, virar lei, as bancas vão encher o saco te cobrando a composição do CONTRAN, tentando te confundir, tá certo? E lembre-se do jeito que está a medida provisória, aqueles incisos, não há mais representante de ANTT, não há mais representante de também Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, nem existe mais o pobrezinho do Ministério. Professor, mas e o Ministério das Cidades não existe mais também não. Quem é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Pasme, até a data de hoje, 30 de maio, não houve modificação nesse aspecto, portanto, vale o que diz ainda o Decreto 4.711, é o Ministério das Cidades, tá certo? Até que o governo organize essa bagunça. Acredito eu que será o Ministério da Infraestrutura, mas até a data de hoje não posso te afirmar isso com segurança, beleza? Grande abraço, tudo de bom, espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, dá um like aqui, curte, traz tua crítica, traz tua dica, informação, o que tiver, a gente lê tudo. Grande abraço, tudo de bom, Deus te abençoe. Valeu!